Muito bem. Olha aqui para mim, irmãos. Devemos ser tradicionais, sem sermos tradicionalistas. Vou repetir. Devemos ser tradicionais, sem sermos tradicionalistas. Um grande pensador, Yaroslav Pelikan, disse algo que eu já recitei aqui. Tradição é a fé viva dos que já morreram, enquanto que tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Pegou? Eu vou repetir, eu quero que você pegue a essência dessa frase, que é também a essência da mensagem. Tradição é a fé viva dos que já morreram, enquanto que tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Os tradicionalistas são aqueles que se apegam a ritos e fórmulas que não fazem mais nenhum sentido para a comunidade de fé. E algumas práticas defendidas pelos tradicionalistas, muitas vezes, nem base bíblica possuem. Já os tradicionais são aqueles que conservam, ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, eles conservam os costumes, as práticas que dão sentido, que dão valor ao povo de Deus. Não é porque uma coisa é antiga que ela tenha que ser abolida, abandonada, desprezada. Qualquer ritual, qualquer prática na vida da igreja só pode e deve ser abandonado quando ele está em desacordo com a palavra de Deus e não consegue mais responder às demandas e necessidades da igreja de Jesus no tempo que se chama hoje. A nossa fé tem que ser uma fé contextualizada, uma fé que tenha valor, uma fé que tenha significado, com base na palavra, é claro. E se há um rito, uma celebração, da qual a igreja jamais pode se esquecer, e que vem sendo celebrada há 2 milênios, é a chamada Ceia do Senhor. Uma prática que continua tão viva hoje, como na época que Jesus a instituiu, na chamada última ceia com os discípulos. E a ceia do Senhor, ela é a essência, a alma da verdadeira comunhão da igreja. E nessa manhã, eu quero com você analisar versículo por versículo do texto que é conhecido como o texto base da ministração da ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11. Só um detalhe interessante, uma curiosidade. Esse texto que vamos ler agora, ele é mais antigo do que os evangelhos. Escute isso. A carta de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita antes do primeiro evangelho ter sido escrito, que é o evangelho de São Marcos, considerado o proto-evangelho ou o primeiro evangelho. Então, o que nós temos de mais antigo, de mais tradicional, no que diz respeito à celebração da ceia, está aqui, nas palavras de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar então pelo versículo 17, 1 Coríntios 11, verso de número 17. Olha o que diz a palavra. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Interessante isso. Paulo estava orientando a igreja de Corinto sobre como ela deveria ministrar a ceia do Senhor, por causa de alguns erros, de alguns exageros, de algumas aberrações presentes naquele culto daquela comunidade tão famosa e tão trabalhosa para Paulo. E Paulo está dizendo aqui que há uma possibilidade que é demoníaca, há uma plausibilidade que é satânica, e que não pode ser aceita por nenhuma igreja
verdadeira de Jesus. Paulo está dizendo que às vezes, em algumas igrejas, escute, participar do culto, participar das suas reuniões, pode fazer mal e não bem. Olha que coisa estranha, que coisa contraditória. Há igrejas em cujas reuniões, em cujas celebrações, nós nos sentimos mal, fazem-nos mal e não bem, não trazem edificação à alma. E isso é uma coisa inaceitável. Por quê? Porque o que é culto? Culto é uma experiência de encontro com Deus, de derramamento da nossa alma no altar do Senhor, de levantamento do nosso espírito, de adentramento no Santo dos Santos. Culto é uma experiência de renovação, de restauração da alma. Culto é levantamento da nossa alma. E se eu venho ao culto, se eu participo do culto, eu estou desejoso de que algo novo aconteça em minha vida. Eu venho para dar e receber. Eu venho para participar de uma união mística com o Espírito Santo. E como eu posso sair mal desse momento? Como é que eu posso me sentir para baixo, pior do que quando cheguei, ao participar de um culto que é teoricamente devotado ao Senhor? Culto deve ser uma experiência de crescimento na graça de Deus, e não de tristeza de alma, uma tristeza que aprisiona o coração. E aí nós podemos ter alguns motivos, né? Muitas vezes a atitude da igreja é responsável por isso. Uma igreja fria, gélida, uma igreja sem comunhão, uma igreja que está simplesmente cumprindo um protocolo religioso, uma igreja em que não há quebrantamento, uma igreja em que o Espírito de Deus está travado, amarrado, não tendo liberdade para ministrar aos corações. Nesse tipo de igreja, o culto é frustrante. Nesse tipo de igreja, o culto arrasa a alma. Mas às vezes, o culto pode não me fazer bem, não é pela atitude da igreja, é pela atitude do meu coração. Porque o que é o culto? O culto, ele tem que ser na minha vida a cereja do bolo de tudo aquilo que eu experimentei com Deus ao longo da semana. Eu não posso chegar aqui num domingo pela manhã, num domingo à noite, querendo que o Espírito Santo faça barba, cabelo e bigode, numa única hora de reunião, quando ao longo da semana, essa palavra, ela foi desprezada. Quando ao longo da semana eu não me ajoelhei para falar com Deus, quando ao longo da semana eu tive uma vida de impiedade, de imoralidade, de degradação, de degeneração moral e espiritual, quando eu chegar aqui, o meu espírito não estará pronto para receber o que ele deve receber do Espírito Santo de Deus. Amados, a nossa vida é una, indivisível, indissolúvel. Nós não podemos ter um momento de culto no templo, na congregação. A nossa vida toda é um culto. A nossa vida toda é adoração perpétua. A nossa vida toda é contato contínuo com Deus. Repito, chegando aqui então, eu somente irei me alegrar ainda mais, porque eu estarei agora cultuando em público da maneira como cultuei em particular ao longo da semana. Está claro isso para você? Então, duas atitudes que podem fazer com que o culto seja uma experiência negativa: a frieza da igreja, a falta de amor da igreja, ou a minha própria atitude do coração. É para a gente pensar. Vamos continuar. Versos 18 e 19. Olha o que Paulo fala. Em primeiro lugar, ouça que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês,
para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Interessante esta palavra de Paulo, muito interessante. O apóstolo reconhece que no meio da igreja havia divisões, havia separações, havia grupinhos, mas Paulo entende que esses problemas no meio da igreja acabavam sendo usados por Deus para separarem os falsos crentes dos verdadeiros crentes. Interessante, né? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu fico olhando para a pandemia e eu tenho dito isso de modo exaustivo, e não canso de dizer. Quanta gente que se revelou, quanta gente que se revelou para o bem, e quanta gente que se revelou para o mal. Eu tenho conversado com colegas pastores, e todos, escute isso, todos, batistas, pastor Luzinaldo, e não batistas, são categóricos em afirmar que a sua membresia caiu, nesse período de pandemia, uma média de 30%. Não é diferente conosco aqui. Pessoas que simplesmente não têm motivos para não vir à igreja, porque estão nos ajuntamentos mais diversos, mas na igreja não pode. Na igreja não pode, vai pegar Covid, mas não pega na feira, não pega na festa de família, não pega na beira da praia, mas na igreja pega Covid. Claro, irmãos, escutem aqui, não me julguem por uma palavra isolada. Nós temos muitos irmãos sinceros de alma, que mesmo não estando fisicamente aqui há mais de um ano, continuam contribuindo financeiramente, continuam se relacionando virtualmente, mantendo contato conosco, dando satisfações, e pessoas com comorbidades, pessoas que nós entendemos o problema. Claro, há casos e casos, mas há muita gente boa, que simplesmente teve a pandemia como álibi, como justificativa, para mostrar a sua verdadeira natureza não convertida, ou sem compromisso com a igreja. Porque a vida continua, irmãos, a igreja continua, trabalhando, fazendo-se presente, mostrando as suas caras, cultuando e adorando em comunhão. Então, de fato, os problemas surgem como um elemento de revelação. O que é o verdadeiro crente e o que é o falso crente. É necessário que aconteça. Vamos avançar. Versos 20 e 21. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Vamos lá, vamos lá. A ceia do Senhor, diferentemente de hoje, escutem isso, ela era celebrada com um jantar. Que coisa boa, irmão, já pensou? Ia ser o dia que a igreja mais encher. Hein, Kênia? Se você fizesse aqui um cabrito assado, a igreja ia lotar no dia da ceia, todo mundo ia querer comer de graça. Mas era assim que era celebrada a ceia. E nesse momento do jantar, os comportamentos egoístas dos grupos rivais, porque a igreja de Corinto tinha vários grupos rivais, os comportamentos egoístas daqueles grupelhos faziam essa celebração da ceia demonstrar um ensino totalmente contrário ao da unidade do corpo de Cristo. Cada um, escute, enchia o seu prato para aproveitar enquanto tinha comida, para não ficar sem as coisas mais gostosas.
mas sem pensar nas necessidades dos outros, sem querer repartir com os demais irmãos, especialmente aqueles que não podiam chegar cedo. A ceia era celebrada à noite, num jantar é à noite, lógico. E muitos irmãos, por questões de trabalho, não podiam chegar na hora combinada. E quando chegavam já não tinha mais o que comer, já não tinha mais o que participar. Ou seja, olha o que é que Paulo fala. A ceia do Senhor não era a ceia do Senhor coisa nenhuma. Era a ceia de cada um deles. Era uma ceia privativa, era uma ceia egocêntrica. A ceia virou uma propriedade particular de alguns poucos que monopolizavam aquela refeição. Irmãos, eu já vi cada coisa nesses meus 25 anos de ministério pastoral. Já participei de almoços e jantares em que o povo que era previsto no dia duplicava. E aí, se duplicou, não tem comida para todo mundo com fartura. O que é de se esperar? Que os que estão comendo primeiro sejam comedidos, equilibrados, educados. Mas não. O povo vai lá, mete o garfão e pega os 3, hein, Marli? Os 3 maiores pedaços de carne. Já cansei de ver isso. Quem é que já não viu isso aqui? Os velhos de igreja. Hein? E aí quem está lá atrás no rabo da fila comia arroz com feijão e salada. Aí tinha que fazer um ovinho frito na hora para improvisar. Já cansei de ver isso. Gente mal educada, sem princípios de coletividade, sem senso de corpo, de família. Não pode, irmãos, isso não pode, está errado. É a mesma coisa, é a mesma situação. Aqueles crentes coríntios comiam tudo do bom e do melhor. E quando chegava na parte final, já não havia mais nada para ser partilhado com os demais irmãos. Vamos avançar, verso 22. Vamos avançar. Perdão. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Irmãos, Paulo era duro, né? Pensa comigo. Rapaz, a gente está acostumado com esse evangelho light. Hoje, se o pastor diz uma coisa mais dura, o povo já quer mudar de igreja. O povo já quer sair da igreja. O povo quer mensagem de mãozinha na cabeça o tempo todo, para afagar o ego. É o chamado evangelho da prosperidade, que só promete bênção, só fartura. Mas olha como é que Paulo é brabo, pesado. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. O problema em Corinto, interessante isso, era que esse jantar da ceia tornara-se um símbolo das divisões de classe social que existiam na sociedade. O que havia na sociedade em relação às classes foi reproduzido na igreja. A igreja não era mais diferente. A igreja não era mais um oásis no meio do deserto. A igreja não era uma casa onde a cultura secular tinha se quebrado. A igreja perpetuava aquela cultura classicista, aquela cultura que diferenciava as pessoas, que as classificava entre os que tinham e os que não tinham, onde o ter era mais importante do que o ser. Muitos ricos do mundo antigo orgulhavam-se de demonstrar a sua hospitalidade aos mais pobres. Mas, em geral, eles faziam isso de uma forma que deixava claro que eles eram superiores e os outros inferiores. Geralmente, os ricos tinham uma sala separada de jantar em sua casa, onde eles se reuniam com os melhores amigos para tomarem do melhor vinho, para comerem da melhor comida.
E havia uma outra sala mais simples e humilde, onde era servida uma comida e também uma bebida de qualidades inferiores aos mais pobres. E pelo que Paulo fala aqui, parece que em Corinto, entre os anfitriões, os hospedeiros, porque lembremos, a igreja não tinha templo, certo? A igreja era nas casas. Tudo que acontece que Paulo está falando aqui, era na sala de alguém, na varanda de alguém, no terraço de alguém. Era nas casas que aconteciam os cultos. Então parece que entre as pessoas mais ricas que recebiam as reuniões maiores da igreja, como da ceia, algumas casas tinham cômodos separados para os irmãos mais favorecidos econômica e socialmente, e outros cômodos para os irmãos desfavorecidos econômica e socialmente, onde os mais abastados comiam do melhor e bebiam do melhor, e os mais simples e humildes comiam do que sobrava ou de uma qualidade muito inferior. Não pode, Paulo vai dizer, está errado. Igreja é lugar de igualdade, todos partilham igualmente do que há, brancos e negros, ricos e pobres, empresários e empregados, letrados e não letrados, homens e mulheres. Eu estava num jantar do Rotary Club, e aí um chefe da maçonaria, grau 33 da maçonaria, ele se interessou por mim, começou a me apregoar as virtudes de ser maçom. E ele queria mostrar para mim o quanto ser maçom era superior a ser cristão. E ele falou: pastor Júlio, eu estava um dia em Miami, e em Miami, naquele big aeroporto internacional, eu perdi meus documentos. E quando eu perdi meus documentos, eu me vi em apuros, num país estrangeiro. Eu poderia ser preso e ficaria numa situação muito complicada. Então eu dei o primeiro sinal da maçonaria, que só os maçons sabem. Ninguém apareceu. A seguir dei o segundo sinal, que só os maçons conhecem. Ninguém apareceu. E a seguir dei o terceiro sinal, que só os maçons conhecem. Apareceram 3 para me atender prontamente. E eu fiquei 15 dias em Miami, sem gastar um centavo do meu bolso, acolhido em lares de pessoas que eu nunca vi. Aí eu falei: muito bonito. O cristianismo é mais especial do que isso aí, porque você está falando de ricos acolhendo ricos. No cristianismo, nós temos uma grande família espiritual, que é composta pelas pessoas das mais diversas classes sociais. E o pobre abraça o rico, e o rico abraça o pobre, independentemente da sua nacionalidade, independentemente da sua etnia, independentemente da sua classe social. Porque eu duvido, irmãos, eu duvido que, se você se deparar com um irmão em Cristo no meio da rua, seja ele quem for, é irmão em Cristo, ele está perdido, ele está desorientado, ele foi assaltado, foi alvo de algum tipo de ataque de ladrões, como na parábola do bom samaritano. Eu duvido que, mesmo sem ter visto aquela pessoa, e ela ali maltrapilha, suja, machucada, duvido que você não vai fazer alguma coisa por ela, como crente em Cristo que você é. Porque nós somos uma família, irmãos. Nós somos uma família. Então a maior virtude do cristianismo está no fato de que não há separações. Porém, quando a igreja, ela legitima a separação que existe lá fora, quando a igreja homologa e confirma o tipo de diferenciação de classes que prevalece no mundo secular, esta igreja perde a visão de Deus. Aqui não manda o irmão que dá o dízimo maior, não pode. Aquele que tem a maior influência social, não pode. Aqui todos são um em Cristo Jesus, e é isso que importa. Acabou. Amém, igreja? Verso 23, parte A, vamos lá. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Vou parar aqui nessa partezinha aqui. Olha que coisa. Eu disse para vocês agora que o relato de 1 Coríntios 11 é o relato mais antigo
que se tem sobre a ceia do Senhor. Antecede os evangelhos. Paulo está dizendo que não foi ele que inventou a ceia. Simplesmente, ele estava reproduzindo algo que foi instituído pelo próprio Jesus. Olha o que ele disse: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E aí eu vejo uma verdade profunda aqui, muito profunda. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos nos fazendo presentes em um ritual que remonta ao tempo de Jesus, há 2000 anos, quando ele esteve na terra. Portanto, a ceia nos liga a todos os nossos irmãos do passado, tornando-nos parte de uma tradição que não tem igual em todo o mundo. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Nós somos parte da maior família da face da terra. Escute, algo triste eu vou lhe dizer agora. A sua esposa querida e amada, o seu esposo tão desejado, tão venerado por você, com quem você celebrou ontem o Dia dos Namorados, de quem você recebeu presentes e para quem você deu alguma coisa de especial, sinto dizer para você, ele vai passar, ela vai passar. O seu filho pelo qual você morreria, pelo qual você se sacrificaria no lugar dele, ele vai passar. Sua mamãe que você coloca no altar, seu papai que você tem como o maior homem, o melhor homem do mundo, sinto dizer, ele, ela vai passar também. Laços sanguíneos são sujeitos à extinção com o tempo, mas os laços espirituais que unem a família de Jesus, que é a igreja, estes laços permanecerão pelos séculos dos séculos. Essa é a família de Deus. Então Paulo estava entregando uma tradição que ele havia recebido do próprio Jesus, e era por essa tradição que ele havia recebido do próprio Jesus, que nós somos um povo, único povo em Cristo. Valorize o que é ser igreja, valorize a sua igreja. Eu tenho dito isso aqui costumeiramente. Valorize a sua igreja. Esse povo aqui não caiu de paraquedas aqui não. Esse povo tem uma história de sofrimento, de sangue, lágrimas. Pessoas morreram para que essa igreja fosse edificada, e principalmente o nosso Salvador padeceu na cruz. É para valorizar, irmãos. Versos 23 de novo, até o 25, vamos lá. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Olha aí, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o quê? O pão. E, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em quê? Em? Eu não ouvi. Façam isto em memória de mim. Verso 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em quê? Em memória de mim. Existem várias visões acerca da ceia do Senhor. A visão mais conhecida é a da Igreja Católica Apostólica Romana, em que se crê na transubstanciação. Transubstanciação, o que é isso? A Igreja Católica crê que na hora da ministração dos elementos, o pão se torna o corpo de Cristo.
A hóstia que é levada à boca, ela é o próprio corpo de Cristo. E o vinho, que é bebido apenas pelo sacerdote, ele é o próprio sangue de Jesus. Ele se transforma no sangue de Jesus. Essa é a visão da transubstanciação. Já a consubstanciação, que é celebrada pelos luteranos, por exemplo, crê que na hora da ceia, o pão é pão, continua sendo pão, mas é também corpo. E o vinho é vinho, continua sendo vinho, mas é também sangue. Ele não deixou de ser pão, mas ele também é corpo no mesmo momento. Já os presbiterianos creem na chamada presença mística. O que é isso? Na hora da celebração da ceia, Cristo está presente entre os elementos, o pão e o vinho. Só que observe bem, olha o que o texto diz, irmãos. Volta lá, volta para o versículo 23, por favor. Volta lá para o versículo 23. Olha o que diz. Vai para o 24 também. 24. Pode ir para o 24 agora, ok. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em o quê? Memória de mim. Aqui está uma crença distintiva dos batistas. Nós não cremos na ceia como transubstanciação, nós não cremos na ceia como consubstanciação, nós não cremos na ceia como presença mística. Para nós a ceia é o quê? O que é a ceia para nós, irmãos? Um memorial. O que é a ceia? Um memorial. O que é a ceia? Um memorial. Em memória do corpo de Cristo, tipificado pelo pão, em memória do sangue de Cristo, tipificado pelo vinho, nós participamos da ceia. Ou seja, interessante, para os católicos, como para os luteranos e até para os presbiterianos, a ceia é um sacramento. O que é um sacramento? É algo que confere graça, é algo que abençoa quem participa. Por exemplo, o batismo. Para os católicos, o batismo salva. Sem o batismo não há salvação. Me lembro muitas vezes que, quando pastoreei em Alcobaça, de vez em quando morria uma criança, e a primeira pergunta que se fazia era pagão? Pagão é o que? Morrer sem batismo. Se era pagão, vai para o purgatório, mas se foi batizado, vai para o céu. Então a ideia de que um sacramento abençoa quem dele participa, não é a ideia batista, irmãos. Você não vai sair daqui mais cheio do Espírito Santo por ter participado da ceia. A questão da ceia não confere bênção nem graça. Esse pão não é um pão santo ou sacro. O vinho não é um vinho purificador. É vinho, é suco de uva. E às vezes bem fraquinho, por sinal. A nossa irmã está melhorando aí. Está vendo aí? Então nós temos essa ideia, a ceia como um memorial. Ela nos remete ao passado. Vamos ver isso aí? Verso 26. Estou terminando, tá? Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Olha o caráter dinâmico da ceia do Senhor. Olha que coisa estupenda. A ceia nos transporta ao passado. Cada vez que a celebramos, nós damos um testemunho para o mundo de que Jesus morreu por nós. Quando comemos do pão, estamos dizendo o quê? Nós comemos do pão que representa o corpo de Jesus por nós crucificados. Quando bebemos do vinho, nós dizemos, nós bebemos do vinho que representa o sangue de Jesus por nós derramado. Volta ao passado. A ceia é um memorial, é uma lembrança de algo que marcou a nossa fé, a morte de Jesus. Mas olha que coisa linda. Vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele... Então nós celebramos a morte de alguém que está vivo
e que vai voltar para levar a sua igreja. Glória a Deus! Nós não ficamos presos ao passado, mas nós olhamos para o futuro, um futuro cheio de esperança, de uma fé que nada jamais a abalará. Vou falar sobre isso hoje à noite, a volta de Jesus. A volta de Jesus. Para fechar Mateus 24. A ceia não olha apenas para a morte, mas olha para o triunfo final da igreja, que é a volta de Jesus. Ela tem uma dimensão que não é estática, que não é presa apenas ao que se foi, ou que se passou. Versos 27 ao 32, estamos caminhando já para o desfecho aqui. 27. Portanto, e essa palavra é uma palavra meio complicada, viu, irmãos? Palavra meio complicada. Às vezes as pessoas ficam assim me perguntando, sabe um parêntese aqui, tá bom? Mas pastor, você não acha arriscado falar que alguns textos são complicados, porque pode dar ao povo um desânimo? Não, não sou eu que digo isso. Pedro fala sobre isso. Pedro, em determinado momento, diz que as palavras de Paulo eram palavras difíceis de se entender, mas que as pessoas deveriam perseverar. Tem textos, irmãos, que a gente tem que batalhar e pelejar para ler, estudar 1, 2, 3 vezes para entender, e a gente vai achar que entendeu, não entendeu nada. Essa é a verdade. Então, paciência, humildade e simplicidade, porque ninguém é dono da verdade. É por isso que Paulo falou, agora nós vemos como que por espelho em enigma, mas então veremos face a face, e eu conhecerei como sou também conhecido. É por isso que lá em Deuteronômio capítulo 29, verso 29 está escrito: as coisas encobertas são para Deus, mas as reveladas Ele as deu aos filhos dos homens. Tem coisa que a gente não vai entender. Tem texto bíblico que a gente prega, a gente fala, ensina para a igreja, mas lá no fundo da alma, eu vou confessar para vocês, a gente fica assim, será que é isso mesmo, meu Deus? Será que é isso mesmo, Senhor? Mas tem que falar alguma coisa, né? Quer dizer, não tem que falar nada. A gente quer metido a querer dar resposta para tudo. Às vezes é bom ficar calado, e não sei não, irmão. Só que se um pastor disser que não sabe, esse pastor é fraco, esse pastor está por fora. Então vamos lá. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Olha que coisa, se liga aqui em mim. Se liga aqui em mim, estou terminando agora, tá? Pastor Luzinaldo, Deus acabou de me falar que é você que vai ministrar a ceia do Senhor. Você está tão bonito. Você vai ministrar, vai? Já? Tá bom? Direto, pá. Então vamos lá, hoje eu vou ser seu diácono, viu? Paulo cria convictamente que pessoas estavam adoentadas e até morrendo fisicamente. Por quê? Por estarem participando indignamente da ceia do Senhor. Como é que pode isso? Pessoas que estavam cheias de pecado na alma, os pecados que Paulo listou aqui: orgulho, sentimento de superioridade, divisão na igreja. Paulo está dizendo que essas pessoas que não estavam se comportando de maneira adequada, como convém ao membro do corpo de Cristo, estavam adoecendo e até morrendo por participarem da ceia do Senhor de modo leviano. Parece que ele cria que havia um castigo para quem não levasse a sério a ministração da ceia. E eu fico pensando, irmãos, como nós estamos distantes desse conceito.
Como a gente brinca com as coisas do Senhor? Como? John Bevere, ele tem um livro chamado O Temor do Senhor. O Temor do Senhor. Como sendo um sentimento que precisa ser restaurado na vida da igreja. A gente perdeu o quebrantamento, a gente perdeu a reverência, a gente perdeu a noção de autoridade, que nós cremos em um Deus que é amor, sim, um Deus que é Pai, sim, um Deus que nos chama de amigos e não de servos, sim, mas um Deus que é todo poderoso, um Deus que é criador dos céus e da terra, um Deus que é santo e que é fogo consumidor. E a gente está brincando com as coisas de Deus. A gente está às vezes participando da ceia, só fisicamente, a alma está longe, a mente está distante, o espírito está a anos-luz de distância, porque nós estamos preocupados com aquela conversa que temos que ter com fulano, com um jogo que eu vou assistir 4 horas da tarde, com um filme que eu vou ver com um amigo meu, com o trabalho amanhã que eu tenho que resolver uma pendência. Nosso espírito está longe das celebrações que nós apresentamos a Deus. Então Paulo diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A ceia deve ser um momento de autoanálise, de reflexão pessoal. Como é que está meu coração? Como é que eu estou com Deus? Como é que eu estou com os meus irmãos? Como é que eu estou com a minha família? Há em mim alguma coisa que precise ser imediatamente acertada com Deus? Tratada, santificada, purificada. Deus, eu estou aqui. Eu não quero participar indignamente do teu corpo. Eu não quero ficar aqui como hipócrita. Eu não quero ser um fariseu. Eu não quero ser um mentiroso. Eu não quero ser um fraudulento. Me limpa, Senhor. Eu quero a tua santidade na minha vida. É isso que Paulo está dizendo. Se Deus fosse tratar com a igreja de hoje, irmãos, como Ele tratou com a igreja de Corinto, ai de nós, receberíamos o mais duro e severo juízo do céu. Então observe como Deus trabalha, como é que Ele faz a obra dele. Eu estava numa reunião de orientação para pessoas que iriam se batizar. E havia ali o meu querido irmão Rafael, engenheiro da Petrobras. E ele era um homem com muitas dúvidas, com muitas inquietações. E ele cria que ele poderia participar da ceia do Senhor sem ser batizado. Era o pensamento dele. Eu não preciso me batizar, pastor, para participar da ceia. Basta que eu seja um crente, e eu sou um crente, mas eu não quero me batizar. E o Senhor não pode me negar a ceia. E depois de muita discussão com aquele cidadão, eu vi que não ia chegar a lugar nenhum. Eu falei, vamos lá, vamos para a palavra. E eu abri esse texto de 1 Coríntios 11 e pedi que ele fosse lendo em voz alta, para que nós fôssemos comentando cada versículo, como eu estou fazendo com vocês aqui. E aconteceu uma coisa miraculosa, irmãos, miraculosa. Aquele homem duro, testa de ferro, orgulhoso pelo seu intelecto, quando chegou nesse verso 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Quando ele leu essas palavras, eu me lembro como se fosse hoje, ele fez assim, nunca vou esquecer essa expressão. Eu falei, o que foi, irmão Rafael? Agora eu entendi, pastor. Amanhã o senhor pode me batizar. Porque ele compreendeu naquele momento, pelo toque do Espírito Santo de Deus, que ele tinha que entrar em conformidade com a vontade do Senhor. Amado, deixa eu te dizer uma coisa aqui, por favor. Amada, deixa eu te explicar uma coisa muito séria aqui. Você vai vir à igreja tempo e fora de tempo, dia após dia, e nada vai acontecer
se você não estiver aberta para o toque do Espírito Santo de Deus. A fé cristã não é uma questão de só ouvir, é de obedecer. E a gente não tem poder para obedecer por conta própria. A gente só pode obedecer a palavra quando damos lugar ao Espírito Santo para que Ele faça em nós uma obra completa, a obra de santificação. Então, se você não quer ser mais indigno, ou não quer estar numa situação de indignidade, volta o seu olhar para a cruz de quem resgatou você e diga: Jesus, eu estou aqui. Eu não mereço, mas eu estou aqui. Eu não tenho condições, mas eu estou aqui. Cumpre em mim o teu querer, faz a tua obra pelo Espírito que o Senhor me tem dado. Versos 33 e 34, para encerrar o capítulo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Então, o que Paulo fala aqui é o que ele já tinha falado. A ceia é o símbolo maior da nossa unidade, e nós não podemos permitir que nada nos atrapalhe nessa comunhão. O que está presente na sua vida hoje que atrapalha a sua comunhão com os seus irmãos? O que? Nós nos prendemos a coisinhas tão minúsculas, a coisas tão pequenas e michas, que nos impedem de fato, vivenciarmos um ambiente de amor e de alegria verdadeira. Só porque nós não queremos abrir mão de posições, de convicções que não geram nenhum tipo de crescimento, nem para nós, nem para quem nos rodeia. Sabe aquela história? Eu vou tratar de um tema aí numa live agora esses dias, como curiosidade teológica, mas é uma coisa que não faz diferença. Você é calvinista ou você não é calvinista? Você crê na predestinação ou crê no livre-arbítrio? Irmãos, o céu é de quem crê em Jesus. E lá no céu vai ter gente que crê em predestinação e gente que não crê, mas creu em Jesus, acabou. Então nós criamos questúnculas, nós geramos divisões, porque não queremos descer do nosso pedestal de orgulho e arrogância. Que em nome de Jesus, irmãos, eu quero aqui proclamar sobre a sua vida. Vou usar uma linguagem pentecostal. Eu quero profetizar sobre a sua vida. E profetizar é proclamar, simplesmente isso. Que todas as questões que atrapalham a sua unidade com a igreja, que essas questões já estão sendo tratadas pelo Espírito Santo de Deus. E tudo aquilo que está no seu coração, que serve como obstáculo e entrave na vida da igreja, isto já está sendo resolvido, porque seu coração é um coração de carne, seu coração não é um coração de pedra, e tendo você um coração de carne, você está totalmente disponível para o que Deus quiser fazer em você. Que assim seja na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor.